Dados importantes de PMI mundo afora e também no Brasil, agora aqui no nosso Morning Call, dia 5/6/2025. Seja muito bem-vindo, bom dia, por aqui Max Braga. Vamos lá, as principais notícias então que devem impactar o mercado econômico de hoje. Vamos lá, começando diretamente ali, vamos para a zona do euro, como todas as manhãs. Indicadores então de PMI composto e PMI de serviços, tá? O composto ficou em 50,2 e o de serviços 49,7, respectivamente. Agora, em maio, vieram acima de projeções, tá? Então, superaram a projeção dos analistas, indicando uma melhora na atividade econômica lá do bloco. Embora ainda o de serviços na área contracionista, né? Os números, mas isso já indica uma melhora. O Reino Unido também, o PMI composto e de serviços vieram superando as expectativas e foram bons, foram positivos, 50,3 e 50,9, respectivamente, sugerindo também uma recuperação mais consistente ali na zona do euro, tá? Já nos Estados Unidos, o relatório ADP de criação de empregos, ele deu uma frustrada ali no que era a expectativa, ficou bem abaixo, né? Foram 37 mil vagas, o esperado era 111 mil vagas, tá? Sinaliza então que sim, a economia americana ela desacelera um pouco no mercado de trabalho, tá? Mas apesar disso, os PMIs globais surpreenderam muito positivamente, tá? O composto subiu para 53, o de serviços avançou para 53,7. Então, continua no terreno bastante expansionista, né? Apenas o de manufatura recuou para 49,9, com a queda de novos pedidos dentro de toda esse imbróglio aí no começo da gestão Trump, né, com tarifas, etc, etc. Então isso deu uma balançadinha ali, mas enfim, os outros estão reforçando ali os sinais de melhora e alguns ali de moderação na atividade, tá? Chegamos então ao Brasil, vamos lá. PMIs de maio indicam desaceleração na atividade. O PMI composto caiu para 49,1%. Ele era antes, na última leitura, 49,4. Então, permanecemos em território contracionista, tá? Em território de queda ali da atividade econômica. E o PMI de serviços, por outro lado, aqui no Brasil, ele teve um leve avanço, tá? Ele ficou em 49,6, também ainda no terreno de contração, né? Mais próximo ali, mais próximo dos 50. Então, até sugere uma melhora ali no setor de serviços. O de produção também, né, o patamar, né, acabou ficando todos eles abaixo da linha de 50. Então, esses dados reforçam um início aqui de trimestre mais moderado para a atividade econômica no Brasil, tá? Hoje a gente tem outros dados a entender, eu vou pegar daqui a pouco para vocês, vamos falar um pouquinho de bolsa, né? Mercados acionários ontem, os principais mercados norte-americanos fecharam com um desempenho misto. Dow Jones, que é a bolsa velha, né? A bolsa das ações mais antigas, caiu 0,22, S&P 500 encerrou estável no 0 a 0 e a Nasdaq teve uma leve alta de 0,32%. O ambiente aqui no Brasil vem bastante incerto, a bolsa não acompanhou os mercados de ontem e encerrou em queda de 0,40% aos 137.102 pontos, tá? Os destaques de alta do dia ficaram com o MRV, subiu 6,86 e a Cogna subiu 4,65. Os destaques de queda de ontem ficaram com Minerva, caiu 7,13, ainda na esteira aí das questões da gripe aviária, etc. E São Martinho, 5,39, tá? Bom, renda fixa, né? Para a gente se encaminhar para a agenda de hoje. Renda fixa lá nos Estados Unidos, os Treasuries tiveram movimentos de queda.
Os de 10 anos caíram para 4,37, enquanto os de 2, 3,87, tá? Sinalizam ali um pouco mais de alívio ali no preço da renda fixa americana. Agora, aqui, né, no nosso pregão de quarta-feira, os juros não tiveram direção nenhuma. Tinha tanto altas como quedas, depende muito do vértice, enfim. A ponta da curva, né, foi a ponta que a primeira ponta mais curta, né, ela foi muito impactada pelas declarações conservadoras do Copom, né, e de dados robustos aí da economia brasileira, especialmente do mercado de trabalho, né. Então, parece que vem mais aumento de Selic por aí, hein? Se preparem, tá? O que vocês acham? Aumenta ou não aumenta? Comenta aqui para mim na caixinha de comentários. Então, já as apostas são, tá, de possibilidade de extensão do ciclo de aperto, né? Ou seja, taxas mais altas. Bom, e os vértices mais longos acabaram reagindo às curvas de juros nos Estados Unidos, tá? Caiu um pouco lá nos Estados Unidos, acabou influenciando um pouco a nossa curva de juros. Só uma coisa, né, que é importante destacar, às vezes tem muita gente que não sabe, a curva de juros, né, que é da renda fixa, ela é praticamente como se fosse um mercado de bolsa de valores, tá? Todos os dias é para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então é muito importante que você, investidor de renda fixa, esteja ciente disso, né? Inclusive do que é a marcação ao mercado, né? Que é quando o título ele é marcado diariamente a mercado conforme a cotação das curvas de juros, né? Então se você quiser um vídeo sobre curva de juros e marcação ao mercado, comenta aqui na caixinha de comentários. Eu gravo um vídeo desse para vocês, tá? Bom, temos hoje então mais alguns dados importantes, né? A balança comercial, inclusive em vários países, comentários do Fed, então temos bastante coisa aí, destaques nessa quinta-feira, tá? Bom, o que a gente poderia sinalizar, né, de primeiro seria a agenda do Banco Central. Tá? O Galípolo ele terá uma agenda fechada hoje, na quinta-feira, aqui em São Paulo, onde eu estou, às 9 horas, inclusive daqui a pouco. Ele vai participar de uma cerimônia da Olimpíada Brasileira de Economia. Tá? Vamos ver o que ele vai falar ali. E ele também vai se encontrar numa audiência com representantes da Google Brasil. Tá? Enfim, também à tarde se reúne com representantes da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e tudo isso vamos ver o que sai, né, no dia de hoje aí a agenda dele. Nos Estados Unidos, tá, os dirigentes do Fed farão discursos ao longo do dia, vários deles. Brasil, às 15 horas, saem os números da nossa balança comercial. Nos Estados Unidos, às 9h30, os pedidos por seguro-desemprego semanais e a balança comercial também às 9h30. E na zona do euro, às 9h15, decisão de juros. E aí, sobe ou desce os juros lá na zona do euro? Pelos dados que eu venho passando para vocês aqui diariamente, o que vocês entendem sobre isso? Comenta aí, por favor. Bom, essas eram as notícias de hoje, então ficou um vídeo até um pouquinho mais curto. Consegui arrumar novamente aqui minha iluminação, estou mais iluminado. Acho que se ficou bom, né? Se ficou ruim, me digam se ficou bom também. É isso aí. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, comentem as notícias. Nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Muito bom dia a todos, bons negócios. Tchau.